Evangelho, terça-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isto. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas então saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 13º capítulo do Evangelho de São João. Jesus está sentado junto com seus discípulos durante a Santa Ceia. E o texto de João começa com Jesus apresentando o sentimento de comoção. Jesus ficou profundamente comovido por aquilo que ele iria dizer. Era algo que, podemos dizer, transpassava o seu coração. Era algo muito doloroso que o Senhor tinha por dizer naquela noite. Ele anunciaria a negação de Pedro e também a traição de Judas. E Jesus começa o seu discurso dizendo que um dentre eles o entregaria. Os discípulos então ficam desconcertados com a afirmação do Senhor, porque aparentemente nenhum deles imaginava que o Senhor pudesse falar isso tão abertamente, mesmo sabendo que o Senhor conhecia
muito bem o coração de cada um. Pedro, interessado, faz sinais a João, que está perto do Senhor, para que se aproxime e ouça. Quem ama tem um coração próximo do Senhor. Quem ama ousa perguntar a Deus sobre os próprios medos. Quem ama não teme a pergunta e sabe que a resposta que o Senhor der poderá contar com Ele como socorro. João se inclina, com a cabeça sobre o seu peito, em um gesto de completa entrega e confiança. Pergunta a Jesus aquilo que lhe pedira Pedro. Pergunta essa que poderia implicar a ele mesmo. Porém, aquele que inclina a cabeça sobre o peito do Senhor tem força o suficiente para perguntar sobre os próprios medos e sobre as próprias inconstâncias. O Senhor então responde com docilidade a João e, tomando parte de um momento ritual da ceia, quando se molha o pão no molho, ele diz que aquele a quem será entregue a quem deve traí-lo. Aqui começamos um aspecto interessante, porque esse gesto será cumprido com todos. Porém, naquele momento, diante da pergunta, Jesus antecipa a hora desse momento ritual da ceia judaica e vai entregar a Judas o pedaço do pão. É tão significativo que os próprios discípulos não vão perceber imediatamente o que Jesus acabou de fazer. O próprio João vai dizer que pensavam que Jesus estava lhe dizendo para sair e comprar o que era preciso para a festa, mas na verdade ali estava acontecendo a adesão final de Judas no repúdio a Nosso Senhor. Ali Judas havia decidido no seu coração deixar Jesus e deixar por fim a sua misericórdia. Judas consuma o ápice do amor por si mesmo e estabelece o desprezo contra Deus. Por isso, o evangelista diz de maneira forte que naquele momento, consentindo uma tal decisão interior, Satanás vai ocupar o espaço de seu coração. Porque ele escolheu deixar Cristo e sua palavra. Desse modo, mais uma vez, João marca que tudo aquilo que acontecerá nesta chamada hora das trevas, como disse no domingo Lucas, se passa sob a autoridade e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o Senhor fala da glorificação do Pai no Filho e do Filho que rende glória ao Pai, e faz o anúncio do pouco tempo que estará com eles, falando a respeito da sua paixão que está por começar. Entretanto, Simão não compreende e mais uma vez tenta colocar-se como aquele que tudo supera. E nesse momento, Jesus lhe anuncia a sua negação. Essa palavra, muito provavelmente, deve ter gerado uma confusão maior no coração dos discípulos. Em que sentido?
Se o gesto da entrega do pão molhado no molho era um gesto que fazia parte daquele rito e que foi antecipado para sinalizar tratar-se de Judas, mas os discípulos não perceberam. As palavras dirigidas a Pedro, elas não deixam confusão. Então poderia ser Pedro. E o peso disso sobre os olhos dos demais, provavelmente, deve ter gerado uma grande dor no coração de Pedro. Pois Jesus fala especificamente de sua negação e como ela se dará e qual o sinal que nos dará a compreender que ela aconteceu. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração permaneça fiel ao Senhor e que todas as escolhas que façamos nessa vida seja para a honra e glória do nome de Jesus, seja para cantar louvores a Ele e glorificar o seu poder no meio de nós. Dai-nos, Senhor, da tua vida, pois esperamos em vós. Humildemente vos pedimos, fortalecei-nos, Senhor, pois em nossa fraqueza e miséria muitas vezes nos deixamos levar pelas paixões e dispersamos o nosso coração. Estendei a vossa mão, Senhor, e livrai-nos do perigo de afastarmos-nos de vós, para que possamos estar sempre unidos até o fim, formando um só coração. Cumpra-se em nós, segundo a vossa palavra, para a honra e glória do vosso santo nome. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.